Questão 14. Vamos acelerar um pouquinho, mas mantendo o comentário. Questão 14 diz o seguinte, ó, tirinha. O que eu percebi nesse simulado? Muitas questões envolvendo tiras, correto? Na prova de linguagens, das 40 questões, vamos dizer assim, no máximo, é uma tendência, né? No máximo 7, máximo 8, envolvendo o texto não verbal, correto? Eles estão dando uma reduzida, mas sempre é bom trabalhar esse tipo de texto para testar a tua atenção, tua observação. Às vezes são questões fáceis, outras são questões bem difíceis. Vamos lá. Diz assim, ó, Placebo. Vossa Excelência, o movimento começou, o povo está unido para tirá-lo do poder, certo? Vossa Excelência, o tratamento, né? O mordomo falando com o seu patrão, já estão na frente do palácio. Eita, não, estão compartilhando fotos na internet contra o senhor. Quer dizer, vão tirar o cara compartilhando fotos contra o camarada? Esquisito isso, hein? Esquisito isso. Aí, ó, tem um quadro em que eles não dizem nada, só observam. Aí, no último quadro, a gargalhada. Você, leitor, não vai observar que eles estão tirando onda desse tipo de manifestação que não tem efeito, correto? Que não tem efeito. Aí diz o seguinte, ó, a partir da análise da tira, nota-se que o efeito crítico, né, que está sendo criticado, quem está sendo criticado, o efeito crítico, foi produzido com base na ideia de que, então eu tenho aqui a crítica, e a partir dessa crítica, o que está sendo criticado? Não diz claramente, mas tem elementos aqui que eu posso utilizar para provar o meu ponto de vista. Vamos lá, letra A. As movimentações populares sempre surtem efeito crítico quanto ao fato de elevarem seus ideais de movimentação. Nossa, muito tópico, muito bonito. O texto fala sobre isso? Sobre efeito crítico? Não. Eles ficam chacotando, né? B. Os políticos zombam da ineficácia das movimentações populares de insatisfação com o atual sistema político. Pode ser. Pode ser. C. Os políticos, embora zombem da pouca importância das manifestações políticas, ainda temem o seu poder de mudança. Não parece. Não parece. Falso. Falso. Pode ser essa letra B. Vamos analisar as próximas. D. Há uma certa tendência de as movimentações populares de cunho político caírem em descrédito devido à falta de centralização. Nossa, não é isso. Professor, o que é? Aqui, o contato, compartilhar foto, isso, só isso vai depor, vai tirar o político do poder? Letra E. A internet tem surtido efeito como aliada dos movimentos políticos no intuito de retirar do poder políticos corruptos. Muito bonito, muito bonito. Isso surtiu efeito? Surtiu quando a internet é fonte de mobilização popular. No contexto, no texto, eles tiram onda. Por quê? Porque apenas estão compartilhando fotos. Resposta certa aqui, ó, os políticos zombam da ineficácia das movimentações populares de insatisfação com o atual sistema político. Por que estão tirando onda, professor? Porque estão apenas o quê? Compartilhando fotos. Resposta certa aqui, letra B de bola. Pode marcar aí, B de bola. Deixa eu só verificar aqui com calma, né? Porque às vezes você comenta adequadamente, mas na hora de marcar é a letra B mesmo. Os políticos zombam da ineficácia. Correto? Questão 15. Está chegando o final, está chegando. De acordo com o que foi expresso, o humor da tirinha consiste na ideia de que o humor da tirinha, nós poderíamos, né, já que é para comentar o simulado, poderíamos ter trabalhado um pouco mais as questões envolvendo os gêneros textuais, uma diversidade maior de gêneros, correto? Às vezes, pelo próprio formato do simulado, você tem que primar por análises mais rápidas, correto? Mas não espere essa quantidade de textos não verbais ou textos mistos na prova do Enem, correto? Há textos longos e aquelas observações das primeiras questões, em você ter aquele cuidado de observar algumas palavrinhas no título, né? O assunto principal, quebrar o texto. A prática que os professores fazem em sala de aula, isso é fundamental. Então, o que eu digo? Esse trabalho da questão, junto com o professor, de saber localizar a ideia, de quebrar o texto, ele é fundamental para que você, na hora de simular a sua prova, tenha um desempenho melhor, certo? Lá no simulado, lá na prova simulada, você sozinho baixou a prova, uma prova do Enem, um simulado, né, X,
sentou no quarto para fazer a prova numa lapada só, porque tem que ser assim, uma vez só, percebeu que errou muito questões envolvendo um determinado assunto, treina aquele assunto separadamente. Mas você tem que observar também a questão da sua relação com o tempo, a sua estratégia de prova. Estratégia de prova. Não seja o bom aluno que foi mal porque não se preparou adequadamente. Mas, professor, se eu sou bom aluno, como é que eu vou mal? Quando você sabe o assunto, mas não montou uma estratégia simulando. Correto? Vamos lá agora a questão da Mafalda. Diz o seguinte, ó, o carro vinha vindo e, pum, bateu na vaca que, bup, caiu sentada na rua. Aí o coleguinha, né, o irmãozinho, é o coleguinha, é o Guilherme. Não foi num satélite artificial. Beleza, bem crítico. As crianças têm mesmo uma imaginação insuperável. Ninguém melhor do que elas para inventar fantasias. O pai falando, essas crianças, mas inventam fantasias. Tem que ter alguma crítica. Tu sabe que aqui não é só o pai falando, as crianças na Mafalda, as crianças nas cheirinhas são crianças críticas, correto? Às vezes no dia a dia a gente não encontra muito essa criticidade. Mas tem criança muito crítica mesmo. Aí vem a próxima aqui, ó. Tá entre aspas. Então ele tá lendo. O texto, a fala não é dele, ó. Afirmou-se em Genebra que, tão logo ocorra o desarmamento nuclear, estará assegurada a paz mundial. Aí um bom observador tem que verificar. Isso, naquele contexto histórico, era verdade. Conversa de desarmamento ao pé da letra, é verdade, certo? O pai fala que criança gosta de fantasiar. Aí lê uma notícia que não é bem isso. É essa relação do humor, cara. Professor, eu não achei engraçado. Ninguém está perguntando se você achou engraçado. A questão é você encontrar o humor da tirinha. O humor da tirinha tem que saber, ser capaz de encontrar esse humor. E o humor é justamente o diferente no texto. O diferente, o recurso que o autor utilizou, a combinação. Um pai falando da criança como aquele que imagina, que fantasia, e ele lendo uma notícia que não dá para acreditar que seja real, correto? A resposta tem que caminhar nessa observação. Próximo, vamos ao comando da questão. De acordo com o texto, com o que foi expresso, o humor da tirinha consiste na ideia de que, letra A, as crianças sempre estão criando histórias mirabolantes, com o intuito de entreterem seus pais. O tema central é a imaginação das crianças. Não, é só o pano de fundo do elemento crítico. B. Os pais sempre acreditam que tudo o que seus filhos falam não passa de mera criação imaginativa. Sempre, sempre, sempre. Fica esperto com esse sempre aqui. Certo? Mas cadê a crítica? O elemento crítico. C. Houve uma referência implícita na ideia de fantasia infantil com afirmações sobre se alcançar a paz mundial. Eu percebi esses dois momentos, certo? A fala do pai e o que o pai lê, correto? E eu estou vendo que a alternativa aqui contempla esses dois momentos. Não é o que eu estou achando, é o que eu estou conseguindo provar, certo? É o que eu estou conseguindo provar. Eu vou deixar essas duas aqui offline, mas por enquanto... Letra D. O pai de Mafalda percebeu somente depois que a ideia de sua filha poderia ser uma verdade que foi desconsiderada. Onde é que ele percebe isso? Certo? Ele está focado aqui, ele analisou que esse olhar pensativo dele nossa, não é só criança que fica, né, confabulando. Letra E. As tentativas de desarmamento nuclear podem ter sido consideradas criações mirabolantes do jornal. Aqui, ó. As tentativas de desarmamento nuclear podem ter sido consideradas criações mirabolantes do jornal. Não sei se é tão específico. Aqui fala sobre essa fantasia, correto? Essa falsa verdade do desarmamento. Mas na alternativa C, combina a fala do pai em relação à criança, correto? E a reflexão do pai em relação à notícia. E ainda utiliza a expressão referência implícita, correto? Referência implícita, ou seja, tem que ter atenção na hora de observar isso, correto? Resposta certa, letra C. Por que letra C, professor? Porque contempla os dois momentos da charge, da tira. Os dois momentos da tira. Eu tenho mais provas com a letra C. Eu tenho mais provas. São os dois momentos, as duas relações, correto? Não tem como eu ignorar isso.
Às vezes o aluno fala, professor, eu fico sempre entre duas e marco a errada. Você procura provas? Você procura marcas textuais que apontem para uma resposta? Ou você fica lendo a alternativa isoladamente do texto? Ou lê o texto e lê a alternativa. Texto alternativo. Você tem que, com base na alternativa, procurar provas textuais que vão indicar que uma é a certa e a outra não é. Tranquilidade? Vamos passar a próxima, cara. Vamos lá. Arcadismo, expressão artística da burguesia. Lembra quando eu falei sobre o título? A importância do título? Arcadismo, expressão artística da burguesia. Aí tem o texto, não é um texto longo, né? Pô, eu sei que é comentário, mas não é, né, um simulado de leitura e... Calma aí, vamos direto à questão, pelo menos nessa aqui. Conhecimento literário é importante. Tem gente que fala assim, é só interpretação, professor? Não é bem assim. Na minha observação, em relação a questões Enem, as questões que puxam para conhecimentos específicos da literatura, minha observação, tem professor que vai dizer que não, mas, na minha opinião, são as questões mais complicadinhas. São as questões, na prova de linguagem, são as mais complicadinhas. Elas exigem, às vezes, um conhecimento sobre a corrente, um conhecimento sobre o contexto histórico em que a corrente literária, né, se desenvolveu. Essa relação é fundamental. Não tem como você abrir mão disso. Chegar para uma prova do Enem sem esse conhecimento é sempre um risco. E um risco desnecessário. Somente no século XIX, após a Revolução Francesa, é que aconteceria a verdadeira revolução burguesa na literatura, com o surgimento do romantismo. Então começa a falar sobre o arcadismo, certo? Olha aqui, ó. Título, arcadismo, expressão artística da burguesia. Beleza, arcadismo, expressão artística da burguesia. Aí o último período diz o seguinte, ó. Somente no século XIX, após a Revolução Francesa, é que aconteceria a verdadeira revolução burguesa na literatura, com o surgimento do romantismo. Então eu tenho o arcadismo, expressão artística da burguesia, mas ele diz que realmente a burguesia, o movimento burguês mesmo, certo? É o romantismo, mas o arcadismo já puxava para essa visão burguesa. A resposta ela tem que ter algo relacionado a isso, correto? No interior do texto ele vai falar sobre isso. Aí diz o seguinte, comanda a questão, com relação ao contexto histórico, porque o texto fala do contexto histórico do arcadismo, é correto afirmar que, letra A, foi marcado pelo declínio da influência greco-romana. Calma aí, o arcadismo não era conhecido também como classicismo e tal, né? Declínio da cultura greco-romana? Não, pô. Tu não estudou literatura? Ah, tava dormindo. Não gosto de literatura, né? Gosto de exatos. Eu gosto de exatos, não gosto de literatura. Desculpe, é o que eu falo em sala de aula. E eu quero te aproveitar esse momento. Não é o que você gosta, cara. É do que você precisa. Para chegar preparado para uma prova, se você ainda está vivendo guiado por gosto, tá errado, velho. Tá errado. Vai apanhar um pouquinho para aprender. Você tem que ser guiado por suas necessidades. Certo? Por suas necessidades. Pode gostar mais de exatos, pode gostar mais de literatura, sim. Mas aquela atenção a tudo, porque você precisa de tudo. Aí vem aqui, ó. Letra A, foi marcado pelo declínio da influência greco-romana. Houve muita influência greco-romana no arcadismo. Afastou-se dos ideais bucólico-pastorismo, mas tá só contradição. C, foi intensificado com o surgimento das navegações do imperialismo colonial. D, foi precursor do romantismo. Último período, fala aqui. Burguesia, movimento burguês mesmo, né? Romantismo, mas não no tópico, no título, fala aqui, arcadismo, vamos lá, ó, arcadismo, expressão artística da burguesia. Aí diz aqui, ó, foi precursor do romantismo, pois já trazia a semente dos ideais de uma burguesia ascendente. Desculpe, se você analisar bem o texto, você pode provar a letra D todinha. Precursor do romantismo, trazia a semente, o início dos ideais de uma burguesia ascendente. Correto? No arcadismo já havia isso. Sobre o arcadismo eu posso afirmar isso. Certo? O texto te ajuda. O texto está te ajudando, cara. Beleza? Resposta certa, letra D de dado. Deixa eu analisar aí. Aproximou-se dos ideais populares. Se aproximou da burguesia e se aproximou dos ideais populares. Tá bom. Legitimou a valorização das questões sociais. Se aproximou da burguesia e aí a preocupação social. Ideais populares e burguesia
historicamente combina? Eu não sei, cara. Não sou o professor Tadeu, né? Não sou o professor Célio de história, mas não combina bem isso não. Resposta certa, letra D, senhor. Letra D. D de dado. Vamos para a próxima, por favor. 17. Jogo rápido. Pá! É pai bola. O camarada pegou o livro, abriu o livro, puf! O livro iluminou. Aí o que acontece? No terceira imagem. Uma vez iluminado, ele ilumina. Uma vez iluminado, ele ilumina. Correto? Tomando como base a ideia produzida pela imagem, nota-se que a proposta repassada pelo conceito de leitura tem a intenção de eliminar no leitor, fique esperto, ó, eliminar no leitor a comodidade, neutralidade, indiferença, obsessão ou alienação. Professor, comodidade tem a ver assim, com cômodo, né? E eu nunca fico acomodado quando eu tenho que ler. Nossa, tô tendo dificuldade, hein? Nossa, neutralidade. É, professor, porque quando as pessoas leem, elas não são neutras. Indiferença. É, professor, quando as pessoas têm uma vivência de leitura, cara, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele foi iluminado. Ele foi iluminado. Ele foi iluminado. Ele estava nas trevas. Ele abre o livro o ilumina. Depois, ele fecha o livro e ele passa a iluminar. Ele saiu da alienação, velho. Ele saiu da alienação. Ele não é mais alienado. Ele passa a iluminar. Correto? Resposta certa, letra E, cara. Letra E. Ele saiu da alienação. Então diz assim, ó. A proposta repassada pelo conceito, né? Nota-se que a proposta repassada pelo conceito de leitura tem a intenção de eliminar no leitor a alienação. Certo? Posso testar, conhecereis a verdade e a verdade vos iluminará. Certo? A alienação. Questão 18. Questão 18. De acordo com a mensagem transmitida pela tirinha, percebe-se que o conceito de amor é construído dentro da ideia de que? Conceito de amor. Deixa eu verificar aqui o conceito de amor. Novamente, ó, vocês devem ter percebido essa quantidade de textos mistos, envolvendo elementos verbais e não verbais. É um treino conceitual, é um treino de observação, mas lembrando minha observação, a questão da prova, você não vai encontrar tantos textos mistos assim. Não espere assim aquele show de textos mistos. Às vezes você encara uma página com 2 ou 3 questões apenas e um texto longo. Simule isso, bastante. Mas vamos lá, de acordo com a mensagem transmitida pela tirinha, percebe-se que o conceito de amor... Deixa eu ver qual é o conceito de amor. Passarinho preso é o texto não verbal, passarinho lá, né? Ter você. Aí o passarinho tá lá, na gaiola. Querer você. Certo? Querer você. E aí ele diz, amar você. Lembra que ler é observar o diferente? Ler é observar o diferente. O diferente aqui, amar você, não tem gaiola. O amar você não tem gaiola. O ter você, está lá o passarinho preso. O querer você só tem a gaiola. E o amar você é ver você livre. É isso. A resposta tem que caminhar para isso. Aí diz o seguinte, de acordo com a mensagem transmitida pela tirinha, percebe-se que o conceito de amor é construído dentro da ideia de que, letra A liberdade é elemento essencial para a construção de um relacionamento fincado na base verdadeira do amor. Deixa eu... Liberdade. Ok. É elemento essencial para a construção de um relacionamento fincado na base verdadeira do amor. Liberdade é fundamental, o que ele está dizendo aqui, professor. Liberdade é fundamental. Desculpe se eu não vou ler as outras, tá? Eu já achei a minha resposta. Liberdade é fundamental. Quer que eu leia as outras? Tá bom, eu vou ler. É comentado, né? Comentado. Vamos lá, letra B. O verdadeiro amor está intrinsecamente ligado à noção de que a posse pode revelar a necessidade de se estar junto. Falou bonito, mas o texto fala que a posse é algo positivo? Não. C. O ato de amar é algo que pode ser considerado extremamente utópico. Assim como a percepção concreta da liberdade. Nossa, muito profundo. Parece um debate, né? Parece um debate filosófico. Café filosófico. O texto fala sobre isso? Não.
O texto elementa que amar você é você livre. Ponto. Por enquanto, letra A. Letra D. Querer amar alguém é uma necessidade que se acopla ao ideal de liberdade extrema e despreocupação com os direitos do outro. Quando fala em liberdade, é legal. Aí fala liberdade extrema. Tudo bem. E despreocupação com os direitos do outro. Poxa, diz isso, está extrapolando. Há 3 erros na análise textual bem comuns, né? 3 erros na análise textual bem comuns. Redução, quando você pega uma parte do texto e analisa como se fosse o todo, certo? Uma parte que você está julgando como se fosse o todo. É um erro comum, certo? O autor está querendo a análise contextual e ele pega uma parte do texto. Porque está no texto é a resposta certa. Não é bem assim. É a redução. A contradição, quando o texto diz sim e a alternativa diz não. Correto? Contradição, entra em contradição. O que é a extrapolação? É o erro mais complicadinho de você encontrar. Por quê? Ele é coerente. Ele bate com a ideia do texto, mas ele não está no texto. Às vezes é uma ideia até aceitável, mas não está no texto. Você dá uma viajada e nem percebe. Está extrapolando. Correto? Aí vamos lá, então. A resposta certa da 18, letra A. Tchau e benção, senhores. Tchau e benção. E aí, galera, agora a questão 19. Já estamos chegando ao final do nosso comentário sobre a prova de linguagens. Professor Marcos Fonseca, certo? Seu colega, tentando compartilhar um pouco da nossa experiência em provas de linguagens do Enem. Aí você tem uma questão aqui sobre variações linguísticas, chateado, né? Diz o título aqui da matéria. Chateado, Guto Ferreira comenta expulsão no Mineirão. Chateado. Aí aqui diz, Botafogo News. Fim de papo no Mané Garrincha. Atlético Goianiense 0, Botafogo 0. Olha, cara, eu sou botafoguense. Chateado. Aí o cara, hashtag chateado. Hashtag chateado, com I. Aí aqui está escrito chateado, né? Acerca da utilização das palavras chateado no título de uma notícia divulgada em um jornal online e chateado em uma publicação de rede social, ocorre. Cara, o uso social da linguagem, né? Mas aí eles dão uma camuflada, cara, variação diafásica, né? Por diferirem os contextos de utilização. Professor, eu não sei o que é diafásica. Leia o restante para ver se bate com a análise contextual que você faz. Ó, por diferirem os contextos de utilização. O primeiro, espaço formal, né? A matéria de jornal requer a utilização da norma padrão da língua portuguesa, enquanto o segundo, ambiente informal, é flexível quanto ao uso da língua, a fim de dotá-la de maior potencial comunicativo. A primeira expressão, peculiar, certo? Primeira expressão, você pode falar, professor, é uma expressão muito complexa, mas o restante, a descrição do enunciado, a descrição da alternativa, te ajuda a chegar à resposta. A resposta certa da questão 19, letra C, correto? Letra C. Uma questão grande, mas a descrição do fenômeno em si, da variação linguística, correto? É você saber que linguagem é como roupa, você tem que usar de acordo com o contexto, né? Às vezes a linguagem fica meio curta, que nem a roupa aqui, né? Curta, né? Meio coloca uma camisa PP para utilizar no simulado comentado. Fica meio curto, uma roupa às vezes adequada, mas porque está curta, a mesma coisa com a linguagem, né? Poxa, linguagem é como uma roupa que você tem que usar de acordo com o contexto. Por isso é que a gente, às vezes, na escola, está aprendendo um pouco um tipo mais formal de linguagem, para ter um guarda-roupa linguístico mais diversificado, correto? Então, contextualmente, o chateado, com E, no jornal, situação formal, que diz a alternativa C. O chateado, chateadinho, né? Hashtag chateadinho, com I, é uma situação informal. Pode sim. Resposta certa da questão 19, letra C. Questão 20, a obra do artista plástico Jean Berreux retrata um típico boulevard francês do século XIX. Na literatura, a fiel reprodução de ambientes como as da imagem caracterizou que tipo de movimento, que tipo de romance, certo? Caracterizar de forma fiel uma imagem, correto? Que tipo de movimento? A questão da fidelidade ao real,
correto? Fidelidade ao real, correto? Questão 20, senhores. Resposta certa, romances urbanos, né? A fim de representar os cenários da corte e agradar a uma burguesia fiel a esse tipo de literatura. Resposta certa da questão 19, D de dado, correto? Romances urbanos também são descritos na alternativa A em uma tentativa de apresentar uma identidade histórica nacional. Não pode, porque esse tipo de urbanismo é um retrato da Europa, né? B, romances regionais? Não. Romances urbanos? Pode ser, deixa eu analisar o restante, com o intuito de depreciar os costumes burgueses. Oxe! Uma literatura também feita para a burguesia vai depreciar os costumes burgueses? Beleza? Romance urbano da letra D, bem descrito. Romances históricos? Não. Resposta certa, romance urbano. Questão 21, né? Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em um peito abrasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és fogo, como queimas com porfia? Mas, ai, que andou o amor em ti, prudente, pois que para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu que parecesse a chama fria. O texto pertencente a Gregório de Matos apresenta todas as seguintes características, correto? Gregório de Matos, barroco, antíteses, barroco, dualidade, barroco, o sacro e o mundano, barroco, o homem em conflito, barroco, certo? Você conhece as características do barroco? Beleza, procure-as no texto e procure-as nas alternativas. Resposta certa, senhores. Deixa eu analisar aqui. Dualidade temática da sensualidade e do refreamento. Construção sintática por simetrias sucessivas. Predomínio figurativo de metáforas. Por favor, antíteses. Ah, tá aqui. Que tendem para o paradoxo. Olha só, cara. Parece professor de literatura falando sobre o barroco. Olha só. Tudo. A dualidade, o homem em conflito, sensualidade e o refreamento, a castidade. Certo? Resposta certa, letra C. Conhecimento da corrente literária, conhecimento de suas características, conhecimento do seu contexto histórico. Não é difícil estudar isso, correto? Não é difícil você estudar isso. Não é aquele conhecimento muito acadêmico, muito específico. É a visão geral sobre a obra. Quem é que estuda barroco e não sabe que é o movimento da dualidade, do homem em conflito? Quem é que estuda barroco e não sabe que as principais figuras do barroco são metáfora, antíntese e paradoxo? Correto? Resposta certa, C. Chegando ao final. Tem uma tirinha aqui, né? Questão 22. Vamos dominar o novo mundo. Aí o camarada grita, pelas armas. Aí o padre diz, pelas almas. Correto? Pelas armas. Pelas almas. Cada um com seu grito de guerra. Pelas armas, pelas almas. Mas sempre dominar. A crítica, de qualquer forma, é dominar. É dominar, é subjugar. Olha a crítica, tem que perceber a crítica. Né? Às vezes o professor está falando, aí eu estou, qual a visão crítica disso? Né? O professor de história está jogando uma ideia para eu produzir um texto, está jogando uma ideia para eu detonar uma questão. Né? Vamos dominar o novo mundo, os povos gentis, né? Como? Os soldados, pelas armas. Os jesuítas, pelas almas. Mas dominar. A crítica é essa questão do domínio, de subjugar o outro. A tirinha sugere que o período do quinhentismo brasileiro, letra A, né? Questão 22. As produções textuais tinham por objetivo estabelecer estratégias de guerra contra os habitantes do Novo Mundo. Tem esse tom de guerra? Tem, mas ele faz referência ao quinhentismo, cara. Então, esse tom de guerra aí, letra B. Tanto a literatura de informação quanto a literatura de catequese estavam voltadas para o desenvolvimento social da colônia. Desenvolvimento social da colônia? Cara,
Tanto a literatura de informação quanto a literatura de catequese estavam voltadas para subjugar, né? Aculturar o povo gentil. C. As produções literárias de informação e de catequese, de novo, estavam voltadas aos interesses da coroa e da igreja. Não é o que eu acho, é o que eu posso provar. As produções literárias de informação e de catequese. Aqui, diretamente catequese. Jesuítas, certo? De informação, falou sobre quinhentismo? Informação, beleza. Aí o próximo termo aqui, ó. Interesses da coroa, os soldados. Interesses da igreja, o jesuíta. Professor, na minha opinião, é a alternativa tal. Prove, porque eu estou provando, usando os quadrinhos da tira, que a resposta certa aqui é a letra C, senhor. As produções literárias de informação e de catequese estavam voltadas aos interesses da coroa e da igreja. Informação sobre a terra, sobre a riqueza da terra. Riqueza para quê? Para ilustrar? Riqueza para explorar. Riqueza material, riqueza humana. Escravos. Produção. Correto? Tem que sempre ver, ouvir, buscar entender com criticidade, senhores. Questão 23. Diz o seguinte, ó. Tem um conjunto de imagens, correto? A casa, aí diz bem assim, tem a primeira imagem, uma casa, né? Achava a casa pequena demais, escolheu a estrada. Achou a estrada cansativa demais, escolheu os céus. Casa pequena, escolheu a estrada pequena, escolheu os céus. Achou as nuvens um tanto abstratas, escolheu as estrelas. Certo? Achou as estrelas indiferentes, distantes, e viu quanta falta fazia aquela casa. Houve uma gradação aí, pô. É uma gradação. É uma gradação. Aquele texto do Manuel Bandeira, né? Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos, né? Quando eu encontrava alguma coisa, não examinava e nem cheirava, engolia com voracidade. Olha a gradação. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, descendente, ó, gradação descendente. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Gradação, sabe? Essa ordem, né? Essa relação entre um termo e outro, com uma determinada ordem, organização. Ascendente ou descendente é gradação. Tem gradação aqui? Tem? Procurou? Gradação. Beleza? Professor, como perceberia essa gradação? Ele está te mostrando quadros. Não fez isso, fez aquilo. Não fez isso, fez aquilo. Né? Não fez isso, fez aquilo. E na relação entre os quadros, ele vai ampliando para depois voltar ao mesmo lugar. Ele vai ampliando para depois voltar ao mesmo lugar. Esse percurso de ampliar da casa para a estrada, da estrada para os céus, dos céus para as estrelas, certo? É a gradação. Eu não achei muito esse final aí, gradação. Mas, de uma forma geral, é gradação. Beleza pura? C de Cibele. Questão 24. Bem interessante essa questão aqui. Questão 24, bonito. Figuras de linguagem, senhores. Tem que estudar figuras como antíntese, né? Prosopopeia, figuras como a própria metáfora, a mãe de toda a figura, metonímia. Tem que chegar com conhecimento depurado dessas figuras de linguagem, senhores. Aí diz o seguinte, ó, as figuras de linguagem são estratégias que o escritor pode aplicar no texto para conseguir um determinado efeito na interpretação do leitor. Podem se relacionar aos aspectos semânticos, fonológicos ou sintáticos, blá, 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 blá. De acordo com a imagem, percebe-se que tais figuras não são exclusividade do texto verbal. Assim, a figura de linguagem que melhor define a fotografia exposta é, certo? Questão 24, senhores. Muito bonitinha essa aqui, cara. Olha o que ele coloca aqui, ó. Muito bonita essa questão aqui. Ele pega o cigarro e o cigarro... Que imagem o cigarro faz? Lembra você? Esse cigarro aí. Que imagem ele lembra? Correto? Tá lembrando que imagem esse cigarro? A imagem de uma arma. Percebeu que é uma arma aí? Como uma arma que você coloca o cartucho, né? Que imagem esse cigarro te lembra? É uma arma, não é? O cigarro mata, fumar mata, né? Ele faz alusão a isso, cigarro mata, certo? Então você pega a imagem do cigarro
com a imagem de uma arma. Toda vez que você mistura imagens, né, teu corpo é fruto proibido. Teu corpo é fruto proibido. É a chave de todo pecado e da libido, e para um garoto introvertido como eu é a pura perdição. É um lago negro o seu olhar, o olhar da pessoa, a imagem. O que é a metáfora? É você fazer uma transposição de imagens, certo? É um lago negro o seu olhar. Eu estou dizendo que o seu olhar é um lago negro. É água turva de beber se envenenar, nas suas curvas derrapar, né? Sair da estrada, morrer no mar. Metáfora, metáfora, metáfora. Aí você observa a imagem assim, poxa, me lembra uma arma, mas é um cigarro. O cigarro mata, certo? O cigarro mata. Que figura faz alusão aqui? Metáfora, senhores. Faz alusão a metáfora. Beleza pura? Faz alusão a metáfora. Próxima questão, senhores, a última questão, né? Questão 25. Questão 25, bem interessante essa questão 25, muito bonita, né? Navio Negreiro, Castro Alves, um texto clássico, né? O contexto histórico, social e político no qual se enquadra boa parte da poética de Castro Alves permite considerá-lo um autor, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Um autor, né? Não é um parnasiano, não. Modernista também não. Ele é romântico. Agora, tem, né? O romantismo tem suas fases, eu tenho que descobrir. Muito específica essa questão, muito específica, muito de conteúdo, né? Letra C. O que o senhor fez com a letra A? Eu eliminei, porque eu sei, eu tenho uma noção aproximada do Castro Alves, ele é romântico, correto? Estava dormindo na aula de português e literatura, mas eu lembrei. Quando eu acordei, a professora falou, Castro Alves, romantismo, beleza? Letra A eu elimino, letra B eu elimino. Letra C, romântico da terceira fase. Pelo caráter ideológico, ideias, crítica, né? Abolicionismo, e pelo compromisso social. Pode ser. Deixa eu analisar as outras. Romântico da segunda fase, em virtude do pessimismo escatológico de seus versos. Não. E a crítica social, porque Navio Negreiro, desculpe. Navio Negreiro não é uma crítica à escravidão, certo? É uma crítica à situação deplorável dos escravos, certo? Não é uma tônica do texto do Castro Alves, esse tipo de crítica? Então, desculpe, não é só o que eu sei sobre o autor. Imagine, eu eliminei as outras porque eu só sabia que Castro Alves era romântico. É só isso que eu sei. Aí o que eu faço? Eu analiso o texto e comparo com as alternativas que eu não eliminei. Analisando o texto e comparando com as alternativas, a letra C fala romântico da terceira fase pelo caráter ideológico, uma ideologia, né? E pelo compromisso social. Eu fico com essa aqui. Por quê? Porque o texto fala sobre isso. Novamente, parece um papagaio esse professor. Pô, Ney, tu não tinha um professor melhor para comentar? Não é o que eu acho, é o que eu posso provar. Não é o que eu acho, né? Não é o que eu acho, é o que eu posso provar. Não é o que eu acho, é o que eu posso encontrar, certo? A partir de uma ideia eu chego a uma ideia, mas a partir sempre de uma expressão do texto, correto? Tenho que ser capaz disso. Então eu quero mandar um abraço, né, aos meus alunos, eu quero mandar um abraço a você que está ralando para ter um bom desempenho, certo? Nessa hora decisiva, não tem aluno de escola pública, aluno de escola particular, a pressão sobre, às vezes, os nossos jovens, a pressão é a mesma, certo? Às vezes, a minha família me impressiona, às vezes eu me impressiono, então fica calmo, é o momento agora de ter calma. A pressão é lá no início, que ela surte um efeito, você cuida, corre atrás. Agora é ficar calmo e otimizar tudo o que você fez, colher os frutos, montar uma estratégia, treinar, reforçar aquilo que está sentindo que é fraco, mas calma. Já vi experiência em Enem, já vi muito aluno bom não ter um bom desempenho porque ele se colocava numa pressão muito grande. Uma coisa é você cobrar no processo, outra coisa é você se cobrar nessa reta final. Dá uma relaxada, apare as arestas, você combateu o bom combate, se esforçou, tem um potencial. Não quebre seu potencial jogando uma pressão sobre você desnecessária. Tudo bem?
Sucesso, pessoal, um abraço, correto? Quero realmente desejar a vocês um bom Enem, uma boa prova, precisando. É só falar, é só clicar, a gente está, né? Tenho muitos ex-alunos que mandam textos, vai lá em Marcos.Fonseca, no Face. Ah, professor, encontrei o senhor, tire uma dúvida tal, tendo tempo, eu vou lá e tiro dúvidas, tá bom? É um carinho que a gente tem com os alunos, é um carinho que a gente tem com essa fase tão, às vezes, frágil, né, cara? São sonhos, não é? Quando eu era funcionário da rede privada, um tempo atrás, 3 anos, a relação nunca foi de uma relação, eu chego e faço o trabalho. A maioria dos professores sempre tem aquele carinho pelos alunos, tem aquele cuidado, e eu quero que você perceba isso, correto? Fique calmo, fique tranquilo, colha os bons frutos que você plantou, né? Plantou ao longo desse ano. E sucesso. Falei demais, né? Foi mal, pessoal. Tchau.